Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Sanches, eu sou diretor, roteirista e produtor de cinema independente. Esse aqui é o meu canal e eu falo um pouco aí das coisas que eu gosto da parte de cultura e cinema é o meu assunto preferido. Se quiser me seguir lá no Instagram também, @fessanches, é facinho de achar, também tá aqui na descrição. E eu tô fazendo uma série de vídeos a respeito desse livro aqui, que ele está fora de catálogo, você não consegue comprar ele novo, você pode achar em alguns sebos e tal. O livro chama Grandes Diretores de Cinema e são 20 entrevistas com grandes diretores de cinema, e para mim é praticamente o livro que eu mais gosto, assim, a respeito de cinema, porque são 20 visões diferentes sobre o mesmo assunto, e elas acabam sendo complementares, você consegue entender o como cada diretor pensa, e trazer um pouquinho. Então se você é diretor, ou está pensando em ser, ou é roteirista, ou é ator, eu acho que esse livro é muito interessante. Como o livro está fora de catálogo, eu estou passando as impressões, então eu fiz um primeiro vídeo, que está aqui nos cards, falando sobre o livro, mais ou menos como o livro funciona. E aí eu já fiz os 2 primeiros vídeos, que é do Scorsese, tá no card aqui também, que falam não é um livro, não é, as entrevistas não são sobre a carreira do diretor, mas são sobre técnicas e intuições, coisas que eles fazem no set, quando eles estão realizando os filmes dele. O segundo vídeo foi do Almodóvar, que também é bem interessante, um jeito de pensar bem diferente do Scorsese, em alguns pontos é meio parecido, mas também tá aqui o vídeo. E agora esse terceiro, que é o do Pollack, do Sidney Pollack. Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que não é um vídeo sobre a carreira do Pollack, é o que ele falou nas entrevistas que ele deu aqui no livro, que está todo rabiscado e que eu acho que um livro bom, principalmente um livro didático, um livro de entrevistas, ele tem que ser rabiscado, tem que ser riscado. Então vamos lá, de todos os diretores aqui, né, o Pollock é provavelmente o mais hollywoodiano dos diretores que encontrei. Na verdade, o livro foi escrito pelo Laurent Chihat, eu não sei sobre falar direito o sobrenome dele em francês, mas é Laurent Chihat. Então, ele fez essas entrevistas, ele era um jornalista que também virou cineasta. Então ele conta aqui, né, nesse pequeno prefaciozinho, né, "É provável que é o mais hollywoodiano dos diretores que encontrei, no sentido que só trabalha com grandes estúdios, filmes com grandes orçamentos, com estrelas espetaculares", né. E aí o capítulo dele aqui dá para perceber muito, ele foca muito na interpretação dos atores, né, então é meio que o foco do Pollock aqui. Então vamos lá. Ele começa tem a fotinho aqui, ele começa falando, né, que sem dúvida sou um caso à parte, porque aprendi a dirigir depois de ter me tornado diretor. Cheguei nesse ofício um pouco por acaso. Eu não tinha originalmente nem a formação nem o desejo. Dos 19 aos 23 anos ensinei arte dramática. Então ele é um diretor que veio de ensinar atores, né, a atuar, e aí ele passou para dirigir cinema em si, né. E aí uma coisa que ele fala muito legal aqui, ó: "O que me interessa acima de tudo no cinema é a mesma coisa que na vida, isto é, as relações entre as pessoas. Para mim, as relações entre 2 personagens num filme servem como metáfora para assuntos mais amplos de todas as espécies. E é nisso que eu gosto de me concentrar, o resto afinal é secundário". Então, assim, o foco dele no filme são as relações dos atores, né. Cinema como escultura, essa parte aqui, ele fala uma coisa muito interessante, né. Ele fala: "Creio que é importante não intelectualizar o processo de direção, pelo menos não nas filmagens. Acontece-me refletir imensamente sobre meus filmes antes e, sobretudo, depois de tê-los feitos, mas proíbo-me absolutamente de fazê-lo durante as filmagens". Então, ó, o modo como ele funciona é o seguinte: tento determinar previamente o tema do filme, sua ideia central, e uma vez que a domino, todas as decisões que tomo ao longo do trabalho decorrem naturalmente dela, são inconscientemente influenciadas por ela. E para mim o filme é bem-sucedido quando cada escolha que foi feita é coerente em relação ao tema inicial. Isso aqui é muito legal de ler, assim, porque na verdade quando você começa a fazer cinema, quando eu comecei a fazer os meus curtas, eu não tinha a mínima ideia dos temas, assim, né. Meu primeiro curta, o Landau 66, era sobre 2 adolescentes que dão carona para um homem numa noite chuvosa.
e eu achava legal a história e como poderia acontecer dali, mas eu não tinha ideia do que seria o tema exato desse filme, né. Nos meus curtas, que eu fui fazendo, eu ainda não eu era meio perdido nisso, eu fazia e depois eu descobria o que que era. Hoje, ainda mais para curta, eu acho interessante você saber, sem saber exatamente qual que é o tema. Para longa, isso é meio que impossível, porque você vai ter que ir atrás de um financiamento, você vai ter que juntar pessoas para fazer, mesmo que seja um filme independente, um filme de guerrilha, é interessante você saber o seu tema para ir atrás disso, né. E aí, como ele fala cinema como escultura, ele compara frequentemente esse conceito do tema central como o modo como o escultor modela uma estátua. Ele começa criando uma espécie de esqueleto de metal, depois coloca pouco a pouco sua argila e modera para lhe dar a forma humana. É o esqueleto que permite que a estátua se sustente. Sem ela, ela ruiria. Mas quando a estátua está terminada, não se deve de modo algum ver o esqueleto. Isso estragaria tudo. Então, assim, você tem o tema, você constrói todo o seu filme em volta desse tema, mas a ideia é quando a pessoa assista, não seja um filme, assim, que o tema está muito latente ali, né. É um subtexto que está embaixo que faz o filme fazer sentido e bater diferente nas pessoas. Segunda parte aqui do capítulo do ci o livro é assim, são pequenos capítulos, cada diretor tem, sei lá, 7, 8 páginas com a entrevista, né. A segunda parte que ele fala aqui, ó: "Não quero expressar nada, quero apenas explorar. A única maneira de fazer um filme que agrade ao público é o fazê-lo para si próprio." Isso aqui é um tema recorrente, vocês vão ver que nos vídeos anteriores, a maioria dos diretores, eles que têm uma vertente mais autoral, mesmo o Pollack trabalhando com grandes estúdios e a maioria dos que estão aqui, que fizeram grande sucesso, acabaram também, né, sendo sucesso comercial, mas eles sempre falam que a ideia de você fazer um filme é faça para você. Isso aqui pode parecer meio estranho nesse mundo que a gente vive hoje, de algoritmos, de vídeos, do TikTok, você procurar o melhor assunto, procurar o não, pensa no que faz sentido para você, né. Eu recentemente fui numa palestra do Daniel Rezende, né, diretor e, né, foi o montador do Cidade de Deus, e indicado ao Oscar e depois fez um monte de filme legal, e ele falou muito isso, cara, traga você para o filme. Então assim, diretor, diretora, tá começando agora, nos seus curtas, traga coisas suas para o filme, isso que vai fazer total diferença, né. Então, ó, logo o diretor é obrigado a falar acima de tudo do que ele mais gosta. Isso aqui, cara, é a mais pura verdade. Se você tá querendo trabalhar com cinema, por exemplo, eu dirijo também bastante coisa para publicidade, que é um caso à parte, eu sou comissionado para dirigir uma coisa, né. Quando você vai fazer um trabalho autoral, e mesmo que não seja autoral, mas um filme, uma ficção, tenta achar isso, escolher esse projeto por coisas que você gosta. Nem sempre é possível, às vezes não é, mas sempre tenta trazer você para o projeto, né. Eh, Como eu disse antes, o que me interessa são as relações entre as pessoas e principalmente as relações conflituosas, que acho que é o ponto central, principalmente as relações conflituosas. Isso aqui acho que é o ponto central, né, cara, de um filme, é conflito. Sem conflito não existe filme, não existe nada, vocês podem, né, uma coisa é um vídeo institucional, uma coisa talvez uma publicidade, mas assim, um filme, ele precisa de conflito para as coisas acontecerem, porque você precisa ter o conflito para o filme se resolver, né. Experimenta-se em cada filme. Há evidentemente uma gramática básica em matéria de direção, e é importante aprendê-la, assim como é importante depois saber afastar-se dela. Se você não aprende a gramática básica, você é um pouco como esses pintores que se autodeclaram pintores abstratos, por camuflar o fato que não sabem pintar. Então acho que aqui ele está generalizando, né, eu acho que tem pintores abstratos que sabem pintar muito bem, né, mas o que que ele quis dizer aqui, né, eh, que aprenda a gramática básica, né, eixo de câmera, eu lembro que quando eu estava começando a filmar, eu ainda não entendia como funcionava o eixo de câmera, e assim, a partir do momento que você aprende como você trabalha com o eixo de câmera, né, para você não ter pulos de eixo,
Você dominou, você aprende, você sabe, você sabe o certo. Você pode quebrar isso, quebrar o eixo por algum motivo, porque a sua narrativa precisa, mas aí você está quebrando com consentimento. Você sabe fazer, você não está quebrando por você não saber fazer, né. Ele conta aqui, ó, né, você pode romper com todas as regras que quiser, contanto que antes já tenha aprendido. Ele conta aqui de uma, né, geralmente quando você vai fazer um diálogo, se você reparar, é aquela questão do eixo que eu estava falando, né, geralmente eu vou tentar simular aqui, se eu estou falando com uma outra pessoa, o ideal é que eu esteja no, por exemplo, aqui ó, nesse canto do quadro olhando para lá, e tem uma área um pouco vazia aqui, porque quando eu cortar para a outra pessoa vai estar aqui olhando para lá, né, que seria o eixo. Essa é a gramática básica do cinema de um diálogo. Só que, por exemplo, você pode fazer a pessoa falando para lá, só que nesse canto do quadro, tipo isso aqui, ó. Tô falando para cá, nesse canto do quadro, deixando esse canto vazio. Isso causa uma estranheza. Se você souber dominar essa técnica e fazer isso de propósito, por algum motivo, ou para cá, olhando para lá, e fazer isso por algum motivo, você pode ter diversos, assim, nada é proibido no cinema, né. Mas existem regras, e aí você tem que aprender essas regras para saber quebrá-las se você assim quiser. Vamos lá, ó. Os atores passam acima de tudo. Isso na visão do Pollock, ele acredita que o mais importante de tudo são os atores, né. Eh, ele fala uma coisa, né, bem parecida até com o que o Almodóvar falou também na entrevista dele, ó. Mas de toda maneira, em primeiro lugar, trabalho com os atores. Quando eles chegam para as filmagens, começo mandando embora todo o resto da equipe, não quero mais ninguém no set, nem mesmo um gato ou um cachorro. Pois independente do que se diz, os atores são extremamente sensíveis ao olhar externo. Isso aqui eu acho muito importante, né, tem muita gente que acha que ator, cara, é o cara que é super desenvolto e fala em público, e pode ser, existem atores que realmente são muito expansivos, mas existem atores também que são mais reservados e tal. E quando você tá num set, né, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, tem muita gente fazendo vários outros tipos de trabalho e carregando coisa, né, o cinema ele é ninguém faz cinema sozinho, tem muita coisa acontecendo. E a parte da atuação talvez seja a mais delicada, porque o ator vai fazer uma única vez ali, né, o diretor de fotografia ele vai ficar um tempo fazendo a luz, para trabalhar a luz, pra luz ficar boa, né, a diretora de arte ou o diretor de arte, a figurinista vão trabalhar previamente, o ator ele tem aquele momento para fazer, então ele precisa ter uma concentração muito grande. Então qual que é a ideia dele? Tá tudo ali no set, ele tira todo mundo, então sai todo mundo, vai tomar café, vai fazer outras coisas, e fica ali trabalhando só com os atores, né. E ele a primeira coisa que ele pede é para os atores façam a cena sem interpretá-la. Isso é bem legal, eu costumo fazer bastante. Com o roteiro na mão, façam a cena aí, passa a cena. Aí os atores começam a esquentar, começam a ler o texto, e tal. Aí depois tudo acontece bem naturalmente, mesmo que eu tenha dado uma ideia pré-concebida da cena, não digo nada a eles, não imponho nada. Porque é muito importante para um ator sentir que ele contribui realmente para o processo de criação. Acho que além de sentir, realmente o ator contribui para isso, né. Eu gosto muito de dirigir ator, e eu sinto muito isso. Quando o ator é estimulado a, primeiramente, fazer do jeito que ele acha que é muito bom. Geralmente, se você está com um bom ator, se você escolheu bem, vai sair coisas muito legais. Se você está com atores mais inexperientes, que estão começando, talvez ali vai ficar meio estranho. Mas aí tudo bem, você vai lapidando, né. Ou, por exemplo, se houver 7 problemas nas cenas, eu só lhe falo um, porque você tem que ir trabalhando, parte a parte. É muito difícil para um ator, por exemplo, ele passa a cena, você percebeu que não está no tom que você queria. Aí você passa um monte de informação para eles, a cabeça dele não vai processar, né, então você pode começar falando: "Ó, eu queria que fosse um pouquinho mais calmo, não precisa se mover tanto", aí ele vai fazer. Aí depois você fala: "Ah, eu queria que não tivesse, sei lá, não improvisa tanto o texto, porque o texto é muito o que eu quero do roteiro nesse momento, pode improvisar um pouco, mas não muda completamente o texto", coisas desse jeito. Então você vai graduando, né. Aí tem uma coisa muito legal, que ele fica um tempo fazendo isso, e os atores vão se acostumando, vão se sentindo confortáveis, aí ele fala: "Mas o mais engraçado é que depois de toda essa preparação, tendo geralmente
eu tendo geralmente a precipitar a filmagem da cena e dizer a ação quando eles ainda não estão realmente prontos, porque pego um pouco desprevenidos, eles tendem a ser mais espontâneos. Então, é o jeito de trabalhar meio pegadinha, né, você vai deixando confortável, confortável, a equipe já tá lá, já tá muito ali, aí você pensa que é mais um ensaio, de repente vai câmera, ação, e aí pode surgir coisas interessantes. Outra coisa, assim, às vezes para trabalhar com criança, com atores que nunca fizeram nada, que estão começando, às vezes eu uso essa técnica de chego para o meu fotógrafo, para a equipe, peço para gravar, dar o rec, mas não conto o que está rolando, como se fosse um ensaio. Porque quando a pessoa é inexperiente, os atores, geralmente no ensaio eles estão mais tranquilos e quando você fala o ação, tipo luz, câmera, ação, né, vai som, dá aquela travada. Então quando ele está pensando que ainda é um ensaio, pode ser uma técnica bem boa também. Um ator não precisa entender. Existem milhares de segredos para uma boa direção de atores. Alguns diretores o conhecem intuitivamente, outros jamais os descobrem. Trabalhei no Instituto de Sundance para ajudar alguns diretores iniciantes e fiquei impressionado em ver que o ponto a maioria deles tinha medo de atores. Eu vou até fazer uma parte, porque realmente, cara, quando eu comecei eu tinha medo de ator bom, assim. Falava: "Caramba, como que eu vou fazer quando" era mais fácil estar com atores inexperientes, porque eu sentia que eu tinha um certo domínio, do que estar com um ator muito bom. E com o tempo, eu fui percebendo que é totalmente o contrário, né. Você não tem que ter medo nenhum de um ator bom, porque realmente quando, você tem um ator, uma atriz muito bom, eles fazem a cena por você e você vai apenas lapidando. Então, é muito comum a insegurança, né, você vai dirigir alguém que tem um nome e tal, então tentar não passar essa insegurança, mas é quase que impossível, porque isso é coisa inerente da nossa carreira, né. No começo, quando você vai começar a dirigir filmes, você tá inseguro, você fala: "Putz, será que esse plano funcionou? Será que é daqui pra lá? Será que é daqui pra lá? Como que eu vou filmar?". Mas perceba que não ter a melhor coisa é não ter medo dos atores, que eles estão ali para te ajudar, eles são as suas ferramentas. Então, as ferramentas no bom sentido para que o filme funcione, né. Então você tem que, confiar em você, na sua intuição e sentir a cena, entender, e se você perceber mesmo que é um ótimo ator, mas tá fora do que você tá pedindo, tá fora do que você quer para o filme, você chega pra ele e fala: "Meu, vamos tentar fazer assim", aí tem jeitos, né. Acho que dirigir atores é uma coisa também muito é um ofício muito humano, né, de conversa, de psicologia, saber se o ator também tá confortável, não tá, como é que tá. Então acho que é isso, né. E aí ele também conta aqui, ó, que é preciso evitar dirigir demais, né. Eh porque aqui. Sei que um diretor, sobretudo quando começa, tem a impressão de não fazer seu trabalho, e se não estiver constantemente dando ordens, mas é bobagem. Mas é isso, né, porque às vezes, por exemplo, né, eu entendo muito de cinema e de set, né, uma vivência muito grande de set, então às vezes, tá todo mundo fazendo muitas coisas, o assistente de direção tá que nem louco, o fotógrafo, o câmera, os atores e o diretor tá quietinho, só olhando, porque o trabalho dele é meio que ser um maestro de tudo, né, é fazer tudo dar certo para que naquele momento a cena aconteça. E às vezes é isso, o seu trabalho naquele momento é ficar quieto, é não falar nada, mas estar muito atento, junto com o continuista ou a continuista, para ver se está tudo ali, tudo que precisou naquela cena, né, tudo que precisa acontecer dentro daquela cena, mesmo porque, né, o nome verdadeiro de continuista no inglês é script supervisor, né. Não é só se uma cena vai estar, continuando boa, mas a cena tem que estar tudo que está no roteiro. Então um bom continuista ou uma boa continuista é aquela que vai te falar, eh: "Cara, ó, essa cena precisava passar isso, essa cena precisava acontecer isso, esse ator precisava falar isso". Se tudo tá ali, tá funcionando do jeito que você quer, as coisas estão funcionando, né. E aí aqui uma coisa pra, né, o desafio é a história. Para concluir sobre o tema anterior, um dos conselhos que eu daria a todo futuro diretor
é o de ir observar atores trabalhando ou, melhor ainda, de ir ele próprio fazer aulas de arte dramática, para entender do que um ator precisa para funcionar. O outro conselho no qual eu insistiria é o de só se voltar para a técnica quando as coisas não fizerem por si mesma. Então, assim, ele fala lá no começo da entrevista, né, da gramática, de você aprender, e aí você vai se entendendo com essa gramática, e aí você vai trabalhando a sua intuição para ver se as coisas estão funcionando, né. Eh, esse conselho, né, o do diretor fazer ele mesmo, aulas de arte dramática, eu acho muito legal, apesar de eu nunca ter feito. Eu sou uma pessoa meio tímida, assim, quando tem mais pessoas olhando e tal, aqui eu tô até conseguindo me soltar mais, mas eu me sinto muito bem atrás da câmera e sem estar atuando, assim, tem essa coisa. Mas eu acho interessante, diretores que já foram atores geralmente também trazem nessa parte de dirigir os atores, né, tem o filme do Selton Mello, Feliz Natal, que é excepcional na direção de atores, você olha e você fala: "Meu, parece que é real mesmo", né, que o Selton Mello é um dos maiores atores aí que a gente tem, e como diretor ele surpreendeu também fazendo isso, né. É, é. E acho que é isso, o que ele falou, a as ensi os ensinamentos dele foram esses. E aí, eu vou continuar falando sobre os outros diretores, então se você gostou do vídeo, dá um like aí, segue o canal, me segue lá no Instagram novamente, @fessanches, e vamos falando, e é isso pessoal, até mais, obrigado, falou, tchau.